Agora aqui, como são muitos autores e o tempo aqui é curto, eu vou tentar abordá-los um pouco de forma comparativa, né? Então aqui rapidamente, veja, é mais de um século depois dessa reforma luterana e do básico da reforma protestante, né? Que nós estamos aqui contemporâneo da Revolução Aristocrática Burguesa chamada Gloriosa, né? Que aqui é de fato a afirmação do indivíduo. Eu rapidamente aqui vou fazer algumas referências. No caso aqui é Inglaterra, Hobbes e Locke são ingleses, né? Então, nesse sentido, é um marco importante na Inglaterra a Carta Magna, de 1215, né? Que ela fixa um acordo, um pacto entre as classes possuidoras para solucionar problemas de conflitos, de guerras, de insegurança para as classes possuidoras. Então, a Carta Magna é um monumento importante dessa perspectiva histórica, onde as classes dominantes, a nobreza, o clero, os mercadores, os artesãos, fazem um acordo entre si para respeitar certos princípios, né? E outro elemento importante aqui que vai marcar o desenvolvimento da luta na Inglaterra, que é a Guerra das Duas Rosas, que é de 1455 a 1485. E ao terminar essa guerra, ela vai provocar como consequência o fortalecimento do poder centralizado, não é? O que a Carta Magna tinha tentado é minimizar o poder centralizado. Com o fim dessa Guerra das Duas Rosas se afirma o poder centralizado, não é? E claro que nesse período aqui já há o início das grandes navegações, não é? Ocupação de outros territórios nas colônias europeias, né? Porque isso passa despercebido, né? Há colônias na Europa, por exemplo, a Escócia e Irlanda são colônias inglesas, né? Vai se construir as colônias na América do Norte, na Ásia e na Oceania. Então esses são elementos aqui extremamente importantes, né? E aqui, como eu já coloquei para vocês, né, a questão do Renascimento, eu não vou me deter muito, né? Eu só queria chamar a atenção aqui, é que o empirismo, né, a pesquisa científica, o estudo, né, e o surgimento da ideia da ciência, ele passa a ser extremamente importante, né, nesse momento aqui, tá? Então eu vou passar aqui alguns slides para a gente ganhar tempo, né? E aqui eu queria chamar a atenção para vocês nesse contexto aqui, é que em 1548, eu já me referi a isso, Henrique VIII rompe com o Papa, cria a Igreja Anglicana e apropria-se das riquezas da Igreja Romana na Inglaterra. A Irlanda e a Escócia tornam-se palcos de guerras, porque continuam a defender as ideias romanas do cristianismo romano, né, que são guerras aparentemente religiosas, né, e é uma constante, né, e aí é nesse contexto que vai surgir Hobbes e que ele vai pensar, não é? Então Hobbes entende que esse processo vivenciado pela Europa como conjunto e pela Inglaterra, pela Grã-Bretanha nesse momento, não é? É um elemento desagregador do pacto, não é? É justamente aqui que vai levar Hobbes a desenvolver a sua obra, não é? E nesse contexto, não é? O que ocorre? É constituição e consolidação dos estados absolutistas centralizados, principalmente na França, Espanha, a centralização do poder na Inglaterra, que passa a dominar e submeter a Escócia e a Irlanda, que hoje está dividida em norte e sul, Gibraltar, não é? Gibraltar até hoje é colônia inglesa, não é? Você, para ir a Gibraltar, você tem que ter a aquiescência, você tem que ter a concordância e a aprovação do governo inglês. Então, Gibraltar na Europa, hoje, é uma colônia. A Irlanda do Norte é uma colônia inglesa até hoje, não é? E nesse contexto dá o quê? O início da ocupação e exploração das Américas, onde conviviam sociedades e estágios de evolução diferenciados, não é? A expansão e consolidação do mercado mundial, ampliação das navegações através do Atlântico, Pacífico, Índico
início da formação dos impérios coloniais, incluindo aqui nas Américas, né? Ou seja, demonstrando que a Terra é redonda, né? Com a ironia aqui. Na Inglaterra ocorre significativo desenvolvimento das forças produtivas, ampliando a produção manufatureira, principalmente a têxtil, né? A extração mineral de carvão e da produção naval, e da produção agrícola para o mercado, que vai ter como consequência o cercamento, que é o enclosure das terras e a expulsão do campesinato, que morava, trabalhava e vivia naquele local, naquelas terras, né? Possibilitando aqui, claro, que esse cercamento da terra, a produção para o mercado. Um mercado em expansão, desenvolvimento do comércio, né? E isso principalmente a produção de lã e outros produtos agrícolas, batata, trigo, etc. Então isso traz umas graves consequências econômico-sociais, né? Que é o agravamento desses problemas sociais, da pobreza, né? E o número de excluídos. E claro que ao ser expulso da terra, vai inchar os centros urbanos, grandes centros de manifestação da miséria nesses centros urbanos na periferia, né? Então todo esse processo ele tem como resultado o desenvolvimento desigual e combinado em um mesmo país entre os diversos países. As guerras europeias espraiam-se a nível mundial. Aqui eu estou introduzindo um conceito que não é às vezes muito divulgado, que todo e qualquer desenvolvimento, reafirmo, todo e qualquer desenvolvimento, esse conjunto de elementos que compõem a nossa vida de desenvolvimento, ele é desigual, porque ele se dá de forma diferenciada, e é combinado, porque um suga o outro. E aqueles elementos mais desenvolvidos, as regiões mais desenvolvidas, suga aquelas menos desenvolvidas. Então, todo e qualquer desenvolvimento, ele é desigual e combinado. É só você olhar o mapa mundial hoje, isso vai ficar muito claro, não é? Temos países aí onde a fome prolifera, o não desenvolvimento, a Ásia, a África e grandes centros de desenvolvimento, Estados Unidos da América do Norte, né? Estados Unidos da América do Norte e China, aonde também há desigualdade de desenvolvimento, né? Onde há pobrezas, misérias localizadas em determinadas regiões e opulência em outras. O exemplo mais claro aqui no nosso caso é o chamado Vale do Silício, não é? Olha, eu queria voltar aqui, eu acho uma questão, a questão importantíssima. O mundo prático, o mundo da experiência, as ideias não estão separadas. Isso é um conjunto de elementos que expressa no cotidiano, nas diversas ambientes, nas diversas relações. Para melhor exemplificar, deixa eu pegar um exemplo aqui. Você, eu. Nós somos o quê? Um indivíduo que é a manifestação de uma multiplicidade que nós às vezes nem temos dimensão dela, de uma multiplicidade de inter-relações no mundo em qual estamos inseridos. Nesse exato momento, você e eu somos a expressão da nossa história, do nosso passado, que estamos aqui nesse exato momento, no presente, mas já estamos caminho a um segundo depois. Teve com a minha juventude num bar, nessa debate que a gente às vezes se mete a fazer debate, e aí entrou numa discussão sobre dialética, sobre a realidade e como apreender a realidade. Aí eu fiquei meio assim, expliquei, estava difícil. Mas deixa eu fazer isso assim, de uma forma muito simples. E para vocês, prestem atenção. Quando vocês pensam o que eu estou pensando, eu já não estou pensando o que vocês estão pensando, porque eu já estou pensando aquilo que vocês não estão pensando. Essa é a dinâmica do movimento e da vida. Agora, vou falar mais pausadamente para vocês pensarem. No nosso cotidiano, na vida de vocês. Essa multiplicidade de relações que nós estamos inseridos.
Quando você pensa que está pensando o que eu estou pensando, eu já não estou pensando mais o que você pensou que eu estou pensando. Por quê? Por quê? Porque nesse estágio tem segundos que passaram. Você é você com todas as dimensões, a multiplicidade de dimensões da sua existência. E eu da minha existência. Daí a necessidade que a gente sempre chama atenção, não é? De a comunicação ser objetiva, ser clara. Porque se estivéssemos aqui comunicando através de gírias, não é? Talvez nós entendêssemos um pouco melhor. Mas se tivesse com pessoas de outras regiões, não de Goiânia, não é? Onde a gíria é outra, não teria comunicação. Não é? Então, a dinâmica do mundo é movimento, mudança, transformação, e não tem como nós fugirmos disso. Então, você, eu, sou o resultado das ideias, do conhecimento que tem na cabeça, que impulsiona a minha ação, a minha prática. Não há uma dualidade, são dimensões de um mesmo processo. É a chamada multiplicidade de inter-relações nas quais nós estamos inseridos. Espero que tenha esclarecido um pouco, senão vocês voltam a perguntar. Não é? Porque senão a gente fica num pensamento formal. Ah, é empirismo, é racionalismo, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é? Nós estamos tratando aqui de pensadores que neste contexto, daí por isso é importante a contextualização, pensaram nas dimensões da sua existência, com os problemas que estavam colocados naquele momento. E eles procuram sistematizar e dar resposta a isso, que se transforma em conhecimento, transforma em teoria. Mas essa teoria não está abstrata, circulando por aí. Ela está aqui hoje, agora. Não é? Daí é um pouco a preocupação, vocês devem ter percebido, quando eu estou falando de um pensador ou de outro, eu trago imediatamente algum comentário sobre o dia de hoje, sobre a realidade. Porque o passado não ficou no passado, não está enterrado com 1000 pedras e etc, etc. Ele está aqui, está presente aqui. E nisso nós já estamos construindo um minuto depois, que é o futuro. Não é? Não sei se consegui responder aí de uma forma mais simples. Não é? Poderia ter argumentações acadêmicas, etc, etc, mas creio que isso não resolveria, né, muito. Não é? Então, o Estado absolutista tinha se colocado como alternativa à crise do feudalismo. Esse Estado entra em crise e manifesta atitudes contraditórias. Ao mesmo tempo em que estimula o desenvolvimento do comércio, o mercantilismo, o saque, a pilhagem, e aqui eu queria chamar a atenção para vocês, o mercantilismo e o comércio é uma forma de saque aberta ou camuflada, não é? Então isso aí estimula o desenvolvimento do comércio e freia o desenvolvimento capitalista ao tentar dificultar o cercamento das terras, que é um pouco o que a Lúcia comentou. Os cercamentos da terra em perspectiva histórica, não é, significava desenvolvimento, produção para o mercado, desenvolvimento capitalista. Mas provocava o quê? Provocava uma contradição, né, acentuada naquele pacto, naquela forma de organização do poder existente, porque aumentava as massas de miseráveis, de despossuídos. Não é? Então veja, a realidade ela não é linear, ela é multifacética, ela não é unilateral, ela é multifacética, volto a insistir, multifacética. Tá? Ao nível político, essa crise manifesta-se no confronto institucional entre o rei, é rei por vontade divina, e o parlamento, não é? Entre aqueles que se reúnem para falar e para se decidir, não é? Sobre o que seria imposto ao país naquele momento. Não é? E esse parlamento é o que se dizem representante da nação, do povo aqui em sentido mais amplo, ou seja, daqueles que não eram pertencentes à nobreza e ao clero. Originariamente, eu falei com vocês, a Carta Magna, de 1215, impunha certos limites ao poder real através do parlamento. Mas, logo depois, volta ao absolutismo. Não é? Então, vocês percebam
que mesmo essa Carta Magna, que hoje é glorificada na Inglaterra, né, por alguns constitucionalistas, ela é daquele momento histórico, porém ela vai sendo superada, né? E o parlamento, cuja origem remonta aqui a essa Carta Magna, né, divide-se em duas câmaras, né, representando diferentes interesses de classe. A alta, dos lordes, ou seja, da nobreza, e parte do clero, do alto clero, e a baixa dos comuns, ou seja, da burguesia, do povo, dos trabalhadores, e eu chamei a atenção para vocês aqui da gente, que é uma camada, uma fração de classe importantíssima no processo revolucionário na Inglaterra. As classes sociais, não é? Que a nobreza de sangue é togada, porque aqui se vendia títulos de nobreza, não é formada por várias frações. Isso vai repercutir lá no processo da Revolução Aristocrático-Burguesa, não é? Uma fração aburguesada, palaciana e aristocrática, porque aí cria a Companhia das Índias Orientais, a camada das Índias Ocidentais. Então, essas companhias são atribuídas a nobres e burgueses aristocráticos, não é? E outro setor, que é aquela que vivia no interior, que era conservadora. Ela, enquanto classe, tem um monopólio do poder político, não é? Aqui é importante, veja, essa nobreza interiorana, às vezes não tinha nem como sobreviver. Era um pedacinho de terra, poucos camponeses, para ela se manter com todas as suas forças e praticar as artes militares, não é? Tinha grandes dificuldades. Então, entre a nobreza interiorana, que é conservadora, não é? A pobreza, não é? Isso aí às vezes não aparece em grande parte dos livros, não é? E eles professavam diferentes credos políticos religiosos. Católicos, que era na tradição, ou anglicanos, não é? São conservadores e, em geral, apoiam o rei contra o parlamento. E os puritanos, em geral, calvinistas, é uma fração aburguesada e modernizadora, que apoia o parlamento. Então, veja, há uma divisão dentro da própria nobreza, não é? E entre essa nobreza e entre o desenvolvimento industrial, comercial, vai surgir uma fração, não é? Que é a chamada gentry. A gentry é formada pela pequena e média nobreza que se volta para a produção e o mercado, buscando a renda capitalista da terra, ou seja, os cercamentos, o enclose da terra, não é? Sua origem social é diversificada. É constituído por camadas sociais de proprietários, descendentes de aristocratas, os filhos mais novos que não tinham herança da riqueza, da fortuna, os cavalheiros, que eram nobres, mas eram pobres, não é? Prestavam serviços aos príncipes e ao rei, não é? Gentlemen's, que já é uma camada urbana que vai surgindo, não é? Que é endinheirado, não é? É proprietário de alguma riqueza. Os descendentes de homens que vêm do campo, desses camponeses que se enriquecem, não é? E ascendem socialmente. Em sua maioria, olha que é interessante isso aqui, o efeito da fé, da religião, não é? Em sua maioria são puritanos e calvinistas e apoiam, não é, o parlamento contra o rei. E veja, calvinista aqui, veja a figura do Calvino, que governou Genebra, que é uma radicalização do pensamento iniciado por Lutero, não é? Esses homens identificam-se com uma ideologia em expansão, né, o contratualismo, que é o que nós vamos entrar aqui. Serão as forças motoras e dirigentes da Revolução Puritana, que vai de 1640, principalmente 648, 649, e ocupam o poder político com Cromwell até 1658, quando ele morre. Cromwell é o considerado lá um maquiavélico, né? Naquela primeira visão. Vocês lembram que eu tinha citado ele. Quando ele morre, não é? O campesinato e trabalhadores urbanos, que nessa época não assume nenhum destaque político nesse processo, não é? Porque estavam excluídos. É justamente nesse contexto que vai surgir esse personagem aqui, chamado Thomas Hobbes.
Tomás Hobbes é demonizado por muitos pensadores, não é? Mas ele é um brilhante e grande estudioso. Para vocês terem uma ideia, o Leviatã é um catatal, assim, fala de ciências da natureza, das ciências sociais, de poder político, etc, etc. É um dos grandes homens e pensadores desse período. Podemos concordar ou não, aí é outra questão, não é? Mas é um grande, não é? A sua obra teórico-política mais importante é o Leviatã, que é publicado em inglês em 1651. Veja, em pleno processo revolucionário aristocrático burguês na Inglaterra, não é? Ou seja, 2 anos após ter encerrado a Revolução Puritana, ou Guerra Civil, que leva ao estabelecimento do Protetorado de Cromwell, que é um determinado tipo de regime republicano à la inglesa. Então, de 1648, com a Guerra Civil, a afirmação das forças do parlamento, tendo Cromwell como expressão, não é? Ele é o grande líder, é Lorde, né? É o chefe, é o líder, passa a ser Lorde Protetor e passa a ser Lorde Eterno. Não é? Ele morre em 1548 e já estava mais ou menos entendido que isso seria substituído e foi substituído pelo seu filho. Não é? Só que esse não dura 1 ano, porque, segundo diz as boas línguas ou má línguas, quem quiser entender, né, ele era afeminado, não tinha força, não tinha pulso de comando. E aí justamente é nesse período que há um processo de restauração monárquica na Inglaterra. Né? A questão central para Hobbes é responder qual é a origem e legitimidade do poder, que não pode ser a guerra, não pode ser a força, não pode ser a imposição. Olha a grande inovação, e diria assim, em linguagem comum, a grande sacação do Hobbes. E é o primeiro a pensar dessa forma. Não é? Então, qual é a origem e a legitimidade do poder? Que até então era a guerra, era o uso da força. Não é? Então, por que ele entendia assim? Porque respondendo satisfatoriamente a esse questionamento, seria possível instituir uma sociedade política ou Estado com legitimidade. Ao instituir com legitimidade, teria que ser dotada de legalidade, ou seja, fundamentado em leis, para refrear o egoísmo e impor a paz. E para impor a paz era necessário conquistar corações e mentes. Daí vem a ideia do pacto ou contrato, passa a ser o centro para a formulação de um poder legítimo, que nós vivemos até hoje, não é? Quer dizer, esse poder e a riqueza que produz os cartórios hoje, não é? É porque nós vivemos numa sociedade contratual, é pacto, não é? Então tem que estar escrito, tem que ter regulamentado, tem que ter leis, não é? Então nós vivemos nessa sociedade cujo primeiro grande sistematizador foi Tomás Hobbes, não é? E o Hobbes parte do direito romano, é a sabedoria dos romanos aqui, né? De que ninguém pode dar o que não tem e ninguém pode tirar o que não deu. Interessante isso, né? Que essa é a lei régia romana. A lei régia romana para os romanos. Para os romanos, tá? Não para os incultos, para os bárbaros. Para os incultos e os bárbaros é a força das armas, é a submissão, não é? Então, nesse sentido, o poder, né, a lei régia romana, o poder é conferido ao soberano pelo povo. Aqui é uma característica da República, não é? Da República Romana, que tem lá seus problemas, etc, etc. Não é? Mas é um argumento. Não é? E da teoria de que a passagem do estado de natureza à sociedade civil se dá através de um pacto ou contrato social, para legitimar. Então, para legitimar, é necessário que tenha um pacto ou contrato social, para conquistar corações e mente dos indivíduos. Não é? Este é o ponto de partida sobre o qual Hobbes desenvolverá sua teoria política. Então veja que grande sacação, né, nesse momento histórico. E claro que ele estava numa Europa, num mundo conturbado. Ele é um empirista, é ateu e um grande estudioso e pesquisador. Né? E tem esse insight, como diz, né, essa sacação. Né?
Então, Hobbes, partindo do conceito de direito natural, entende que todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e a tudo aquilo que é necessário à sua sobrevivência. Todos têm direito. Porém, o homem, olha aí, é egoísta e é hedonista por natureza. Ou seja, é a defesa do seu, olha, do indivíduo começa a surgir a ideia do individualismo, não é? Porque ele é egoísta, o indivíduo, não é? É egoísta e é hedonista, ou seja, quer viver com as melhores condições possíveis, faustosas, etc, etc, etc. Não é? Quer viver bem, cada vez o melhor possível. Isso é da natureza humana. Não é? Se vocês acharem que eu estou exagerando, pense sobre vocês mesmos, que vocês vão encontrar um pouco isso aqui. Não é? E aqui é importante outro detalhe para a professora Lúcia, não é? De que Hobbes, na ideia do pacto hobbesiano, e de Locke e Rousseau, dos três, não é? As mulheres são excluídas. E o homem é igual ao indivíduo. Não é? Então, o homem vivendo no estado de natureza, todos os homens são livres. E aqui outra sacação dele, outra observação dele importante. Todos os homens são livres no estado de natureza, e mesmo que, por naturezas, uns sejam mais fortes e outros mais fracos, mais engenhosos ou não, prevalece o princípio da igualdade. Tá? Ele considera as diferenças, porém, no estado de natureza, prevalece o princípio da igualdade, porque é o estado do medo, da ameaça, da insegurança. Né? O homem natural, vivendo em estado de natureza, tem o direito a tudo que possa assegurar-lhe a vida. E vida com o prazer, o máximo possível. Por isso ele pode subjugar e pode submeter outros indivíduos à sua vontade. E isso leva a um estado constante de guerra. E cada um encontra-se permanentemente ameaçado de destruição, mesmo que haja essas características aqui. Um mais fraco, outro mais forte, mais engenhoso ou não. No estado de natureza, nessa situação de ameaça, todos são ameaçados. Não é? E enquanto encontra-se nessa situação de estado de natureza, ninguém tem segurança de que poderá sobreviver, não é? Usufruir do que a natureza lhe permite. Ou seja, o seu direito à vida, né, o seu prazer, está ameaçado constantemente. Seja ele mais forte, mais fraco, mais engenhoso ou menos engenhoso. Não é? Então ele vai dizer, encontrando-se em permanente ameaça e insegurança, o mais razoável para cada um é atacar o outro, ou para vencê-lo, ou simplesmente para evitar um ataque possível. Assim a guerra se generaliza entre os homens. Por isso, não há um Estado controlando e reprimindo. Fazer a guerra contra os outros é a atitude mais racional que eu possa adotar. Não é? Então aqui é preciso enfatizar esse ponto, porque ninguém vai pensar que o homem, né, deixa de ser o lobo do próximo homem, do próprio homem. Ou seja, em guerra de todos contra todos, seja um anormal. Não é? Isso existe hoje. Você, pense sobre isso. Não é? Quer dizer, é egoísta e é hedonista, né, na visão do Hobbes. Né? Podemos discordar, etc, etc. Mas você pode constatar isso no cotidiano. Não é? E isso não é o anormal, segundo o Hobbes, estando no estado de natureza. É anormal após a instituição do pacto, a realização do pacto. Aí é outra coisa. Não é? Então, suas ações e cálculos são os únicos racionais no estado de natureza. Porque, para ele, o homem no estado de natureza é dotado de razão. O que vai ser reafirmado por Hobbes, e Rousseau discorda disso. Não é? O homem no estado de natureza, para Rousseau, não é bom, não é mal. Essa ideia do bom selvagem que é atribuída a Rousseau é um equívoco. Não é? Para Rousseau, o homem não é um bom selvagem, ele é um animal humano,
não é bom nem mal, ele não tem razão. Né? Depois nós vamos ver aqui. Ele não é dotado de razão. A razão é resultado da convivência da vida social. Né? As principais causas da discórdia entre os indivíduos são três: a competição, a desconfiança e a busca da glória, para assegurar o seu direito natural à vida. A primeira, que é a competição, leva os homens a atacar os outros, tendo em vista o lucro. A segunda, a segurança. E a terceira, a reputação. Claro que ele está pensando numa sociedade de nobreza, etc, etc, etc. Não é? Os primeiros usam a violência para se tornarem senhores das pessoas, das mulheres, filhos e rebanho dos outros homens. Apropriar-se do que o outro tem. Então ataca, elimina e apropria-se. Isso é estado de natureza. Não é? Os segundos para defendê-los. E os terceiros por ninharias. Por uma palavra, sorriso, uma diferença de opinião e qualquer outro sinal de desprezo, quer seja diretamente dirigido à sua pessoa, quer indiretamente a seus parentes, seus amigos, sua nação, sua profissão e seu nome, não é? Que é a questão da fé, que é uma característica, segundo ele, da nobreza. Não é? Então, no estado natural ameaçados, mesmo sendo os homens livres, dotados de razão e mesmo sendo desiguais, tendo características particulares, eles são iguais. Eles são dotados de razão e iguais. Eles, voluntária e livremente, decidem fazer um pacto entre si e constituir um corpo ou sociedade política, que por ser resultante da ação humana, ele é artificial. É artificial. Hobbes nega, assim, a origem divina ou natural do poder político. Então aqui há uma ruptura radical e profunda, não é? Com a tradição. Não é? Aqui já não se fala em comunidade, não estamos falando aqui de comunidade, mas sim de sociedade. A comunidade funda-se na ideia de uma coletividade natural ou divina. A sociedade é uma coletividade voluntária, histórica e humana, organizada e vivendo sob o direito civil, ou seja, sob leis promulgadas através do pacto. Não é? Então veja, é para superar aquele estado de insegurança, aquele estado de natureza, e aplicadas pelo soberano. E aqui, soberano, eu queria fazer uma observação para vocês: soberano não é o rei, eu sou soberano. Eu tenho o direito de decidir. Se eu tenho o direito de decidir, eu sou soberano. Então, quando falar aqui de soberano, não é de monarca, não é de rei, não é de nobreza. O soberano aqui é cada um de nós, o nosso direito de ir, de vir, de pensar. Né? Então, a soberania se refere ao indivíduo. Né? É aplicada pelo soberano, que pode ser um rei, em uma monarquia, um grupo aristocrata, uma aristocracia, uma assembleia, uma democracia. Ou seja, esses indivíduos soberanos no estado de natureza, nessa ameaça constante, ele resolve fazer o pacto, submeter-se ao resultado do pacto, do acordo que foi feito. Não é? E esse pacto deve ter o quê? Deve se instituir um soberano. Né? Então, nesse sentido aqui, para Hobbes, o importante não é o número de governantes, mas sim o caráter de exercício do poder soberano, que foi atribuído àquele que vai exercer a soberania, vai exercer o poder político, né? Que deve ser absoluto. Segundo ele entende que o poder deve ser absoluto, deve ser centralizado. Absoluto aqui é muito mais no sentido descentralizado do que do absolutismo justificado pela teologia político-cristã, ou de Lutero. Não é? Característica que, segundo Hobbes, é necessária e fundante da sociedade política ou Estado. Isso por quê? Aí eles vão desenvolvendo. A natureza humana, o homem ou o indivíduo, em seu estado natural, é egoísta, é hedonista e detentor de razão. Portanto, para assegurar seu direito à vida, ele é livre, ou seja, ele é soberano para fazer tudo o que lhe aprouver.
apropriar-se do que necessita, inclusive submetendo-se ou até mesmo eliminando outros homens, prevalecendo a ameaça constante e a insegurança. Então vocês vejam que o importante aqui para ressaltar, né, o homem natural não é um selvagem, é sim o homem moderno. Isso porque a natureza humana não muda, é egoísta e é hedonista. Então ele não está lá se referindo a outro processo, está se referindo ao homem hoje, do tempo dele hoje. Né? Nesse estado de natureza, o homem, ao buscar livremente condições para assegurar sua vida, promove a discórdia, estabelecendo a competição. Em consequência, a busca de posses e de lucro, ou seja, da acumulação de riquezas e hoje da acumulação de capital. Isso promove a desconfiança, que o leva a buscar segurança, e a glória, a busca de reputação. E, inevitavelmente, entra em confronto com outros, que se encontravam em situação semelhante. Então, esse estado estabelece, assim, a guerra de todos contra todos. Famosa frase, né? A guerra de todos contra todos. Não é isso? Mas como o indivíduo, o homem, é dotado de razão e tem o direito de fazer tudo para garantir o seu direito à vida, ele se vê condicionado a observar a lei da natureza, estabelecida pela razão, que o proíbe de agir contra a sua própria vida e a de outros, ou privar-se de defendê-la. Então aqui ele estabelece o quê? Uma ideia de lei da natureza, que é a preservação da vida, né? Que está hoje na Constituição brasileira, é o elemento central, a preservação da vida. Não é respeitada, mas está lá como norma constitucional. Né? Assim ele, ao compreender racionalmente que a perpetuação do estado de natureza de guerra generalizada é contrária ao seu próprio interesse, encontra como solução a celebração de um pacto, em que transfere seu direito natural e sua soberania para um soberano. E o soberano não é membro do pacto, não é? Mas sim é resultante deste pacto. Este ato institui o direito civil e ou político, assegurando-lhe a vida, a liberdade e instituindo artificialmente a propriedade privada. Aqui eu chamo a atenção de vocês. É artificial. A vida em sociedade ela é artificial. A propriedade privada é artificial. Ela é instituída pelo pacto. Né? O guardião desses direitos será o soberano, que por sua vez está submetido ao mesmo, ao pacto, não podendo violá-lo sob pena de destruição. Mesmo o soberano absoluto, né, que ele vai apresentar aqui, ele não pode desrespeitar os princípios do pacto, ou seja, as leis, ou seja, a Constituição. Aquele que desrespeita os princípios do pacto, a Constituição, ele o quê? Ele está fadado à sua destruição. E veja aí o que está acontecendo no Brasil, né? Um cara chega aí na praça pública, lá no Palácio dos Três Poderes, com a cloroquina, uma caixa de cloroquina, como se fosse a nova Bíblia, né? A Bíblia foi substituída pela caixa de cloroquina. Né? Então ele está violando os princípios do pacto. Ele está condenado à pena de destruição. Mais rápida ou menos rápida, né? Mas está condenado, não é isso? Isso porque o fundamental é que os súditos concordem em submeter sua vontade à vontade dos representantes detentores da soberania, que foi resultante do pacto. E a forma de governo é derivada e feita por decisão dos contratantes. Então, olha aqui, o princípio centra no pacto, no contrato. Não é? Isso é mais do que consentimento ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles, numa só pessoa, o soberano, que é institucional, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens. Cedo ou tarde, não é? Esse direito de governar, não é transferido para outro. Não é? Que seja um indivíduo, que seja uma assembleia de homens, com a condição de transferir a eles esse direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Todas as suas ações, desde que não seja arbitrária,
são autorizadas todas as ações respeitando os princípios do pacto, que são as leis, que é a Constituição. Pois graças a essa autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força que o terror assim inspirado o torna capaz de conformar as vontades de todos eles, no sentido da paz em seu próprio país e da ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros. Então, a ideia do Estado Nacional, não é? Contra os inimigos estrangeiros, porque são pertencentes ao pacto. Não é? Então, aqui é uma importante observação. A propriedade para Hobbes não é um direito natural, ao contrário de Locke. Locke vai o quê? Vai laicizar os princípios bíblicos. Então, o Locke é um pensador cristão que perpassa para a sua concepção de pacto, porque ele pressupõe que há direitos naturais. Já Hobbes não é? Então, a propriedade não é um direito natural, não é uma dádiva divina, conforme vai dizer o Locke. Não é? Portanto, não é sagrada e inviolável, mas é algo artificial. Artificial. É resultante do pacto instituído pelo soberano. Esse soberano tem a obrigação de assegurar o princípio fundante do pacto, o direito à vida. E para ter o direito à vida, é necessário ter acesso à propriedade que lhe garante a vida. Não é? Lhe garante a vida e a vida com prazer, maior ou menor, mas isso é fundamental. Não é? Qualquer distribuição que ameaçar a paz e a segurança é contrária aos interesses dos súditos. É uma ameaça ao direito à vida e, portanto, é nula. Então, aí, veja, a propriedade ela começa aqui, não em Locke ele não vai dizer isso, vai ser dito por Rousseau, né? A propriedade tem uma função social, não é? Então, ela não é algo que é divino, origem divina, é institucional, é artificial, não é? Mas isso não é suficiente para autorizar qualquer súdito a pegar em armas contra o soberano, ou mesmo acusá-lo de injustiça ou qualquer modo falar mal dele, porque os súditos autorizam todas as suas ações e ao atribuir-lhe o poder soberano fizeram-nas suas, desde que respeite os princípios do pacto. Eu volto a reafirmar isso aqui, porque há interpretações que eu considero equivocadas, não é? Que o poder absoluto em Hobbes, ele é mais um poder centralizado, é regido e determinado pelos princípios do pacto, ou seja, pelas leis e pela Constituição. Então não há possibilidade de arbitrariedade, porque caso contrário o próprio soberano é fadado ao fracasso e à destruição. O pacto por si só não leva o indivíduo a superar e abandonar seu egoísmo, pois durante o próprio ato e logo após a celebração do pacto, ele continua sendo egoísta e hedonista, porque isso é inerente à natureza dele. Não é? Então, nesse sentido, os pactuantes, com o objetivo de assegurar, através da imposição do medo, que os princípios do pacto sejam observados por todos, instituem um poder soberano, que não é membro do pacto. Coloca-se acima dos interesses dos indivíduos, com o objetivo de impor a todos o respeito a esses princípios instituídos pelo pacto, entre os quais o fundamental é a preservação da vida e daquilo que seja necessário para conservá-lo. E daquilo que seja necessário para conservá-lo, a propriedade, que tem a sua função social. Mas, em consequência da natureza humana ser egoísta e hedonista, o fato de celebrar o pacto não dá nenhuma garantia de que ele será respeitado, pois para refrear o egoísmo é necessário impor o medo, o que só será possível através do poder de espada. Está aí o poder judiciário, é a expressão desse poder de espada. E suas polícias, seus exércitos, não é? Desta forma, o soberano, armado, forte e com poder, deverá impor o respeito às leis da natureza, o direito à vida. E isso só será possível através de uma só vontade soberana. O que é a vontade soberana? É o Estado fundado
em leis, em uma Constituição. Os pactuantes, os súditos, para preservar suas vidas e superar o estado de natureza, que é contrário aos interesses dos indivíduos, fazem um pacto de submissão voluntária. Ele é dotado de razão, né? Então ele faz um pacto de submissão voluntária. E institui um soberano com poder absoluto, pois o fundamental é que os súditos concordam em submeter suas vontades à vontade dos representantes daqueles que são detentores da soberania, que foi transferido a ele, né? E a forma de governo é derivada e feita por decisão dos contratantes, né? Então vocês estão percebendo que ele trabalha isso de uma forma muito engenhosa, né? Segundo então o Hobbes, o soberano não perde a soberania se não atende os caprichos de cada súdito. Não é? Veja aqui, o soberano não perde a soberania, porque ele é dotado da soberana do conjunto de indivíduos que formam a nação, formam o Estado. Não é? Então ele não perde essa soberania. Mas se deixa de proteger a vida de determinado indivíduo, esse indivíduo, e só ele, não deve sujeição. Porque parte do pressuposto que foi rompido o princípio do pacto com o indivíduo, né? Porque com os outros continuam os princípios do pacto. Os outros, por sua vez, não podem aliar-se ao desprotegido, porque o governante continua a protegê-lo. Então ele destaca a questão do indivíduo, né? E vai levantar a questão social depois, né? Como eu já observei para vocês. O soberano, essa soberania pode ser destruída. Mas se ela é destruída, tem que edificar novo pacto, nova soberania, não é? E ninguém pode se aliar ao outro. Quando essa soberania é rompida por ação do soberano, então um grande número pode o quê? Pode se levantar e provocar uma revolução. Provoca uma revolução, destruiu aquela soberania, deve se organizar um novo pacto, não é? No nosso caso hoje moderno, nos limites do capitalismo, não é? É a Constituinte. Né? Veja, agora está surgindo a ideia aí de uma nova Constituinte. Para quê? Para estabelecer um novo pacto, não é isso? E pouco importa se o soberano fere o ex-súdito, tendo ou não razão. Afinal, repetimos, ninguém pode julgar o soberano, as leis e a Constituição. Não é? O que desfaz a sujeição política é que o governante não confia mais no súdito e, prendendo-o com ferro, liberta-o da obrigação jurídica que assumiu com ele, ou seja, rompeu o pacto. O soberano não está atado pelas leis humanas de justiça. Por isso, de seu ponto de vista, não há diferença em ele castigar um culpado ou agredir um inocente, já que o súdito, que é súdito, é porque prometeu obedecer a fim de não morrer na guerra generalizada. Por isso, seu ponto de vista tanto faz a sua vida ser ameaçada por um soberano impiedoso e iníquo, quanto por um governante que o julgou conceder-lhe uma mais ampla defesa. Não é? O que temos em todos os casos é o mesmo esquema. Um governante que fere e, por isso, um súdito que recupera a sua liberdade natural. Ou seja, já está pressupondo e prevendo a possibilidade de insurreição e de revolução. Isso está em Hobbes, está em Locke, está em Rousseau. Não é? Ninguém pode julgar o soberano, que está atado ao pacto, não é? Às leis soberanas. A ninguém é permitido associar-se. Não é? Portanto, a ruptura do pacto só será possível em consequência do restabelecimento do estado de natureza, onde predomina a força. A força é a insurreição e a revolução. Isso porque o soberano não perde a sua soberania se não atende os caprichos de cada súdito. Né? Tem algumas diferenças, mas eu vou pular esse slide aqui. Quando alguns homens, desobedecendo o seu soberano, pretendem ter celebrado um novo pacto, não com homens, olha aqui, ó, um novo pacto não com homens, mas com Deus, também isso é injusto, pois não há pacto com Deus, a não ser através da mediação de alguém que represente a pessoa de Deus. E ninguém o faz a não ser o seu lugar-tenente de Deus, o detentor da soberania abaixo de Deus. Aqui é uma crítica ao catolicismo, ao cristianismo romano
e é uma crítica à realidade existente na Inglaterra. Não é? Henrique VIII, ao romper com o Vaticano, ele institui o anglicanismo como religião oficial, religião de Estado. Não é? Então ele está dizendo que isso é ilegítimo. Então ele está fazendo uma crítica àquela realidade lá. Não é? E essa pretensão de um pacto com Deus é uma mentira tão evidente que é mesmo perante a própria consciência de que quem tal pretende, que não constitui apenas um ato injusto, mas também um ato próprio de um caráter vil e inumano, ou seja, uma crítica radical àquelas concepções religiosas existentes, seja na vertente católica romana, seja na vertente protestante. Não é? Isso posto, podemos concluir que o pacto hobbesiano, com a instituição de um Estado leviatã, não aterroriza, pois o terror está no estado de natureza, na guerra de todos contra todos. Esse é o grande terror, é o estado de natureza. Não é? Portanto, essa instituição do estado de natureza, ela pode ser alterada, de estado de natureza que institui o pacto, pode ocorrer a ruptura disso. Diria, quando o soberano, que está fundamentado em leis e no Estado, desrespeita e agride o direito à vida de um crescente número de pactuantes, de súditos, de membros da população, esses, para sobreviver, eles têm o direito de se revoltar. Eles têm direito de promover a insurreição e revolução. Só que aí é um ato que? Um ato de força. O soberano, que ainda detém a soberania, independente se é 1, 2 ou 100, não é? Que ele detém a soberania, e ele sendo detentor da força, não tendo força suficiente para impor a continuidade daquele pacto, ele é destituído, ele é destruído. E se institui o quê? Um novo pacto. Um novo pacto que deve se estabelecer soberania, ou seja, deve estabelecer leis e organizar o Estado, que passam a ser aqueles que devem exercer a soberania. Então, quando se fala aqui de absolutismo, é muito mais um pacto e um soberano que tem um poder centralizado do que um poder absoluto. Ele tem poder absoluto enquanto reinar e persistir aquele pacto.